O Concílio Vaticano II nos diz que nós precisamos nos atentar a 3 aspectos ao ler a Escritura. Primeiro, o conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Veja, o Antigo Testamento e o Novo, eles estão unidos. A gente viu naquela aula sobre a história da salvação que é uma continuação. Desde que Deus criou o homem e a mulher, Ele vai preparando o seu povo, trazendo profetas, preparando a vinda do Messias. Depois vem o Messias, Ele funda a igreja, Ele envia os apóstolos e a igreja até hoje é conduzida pelo Espírito Santo. Então você vê que há um fio condutor em toda a Escritura, há uma unidade em todo o conteúdo da Escritura. Elas estão unidas. Depois, nós temos que ler dentro da tradição da igreja. Eu não posso fazer a minha própria interpretação isolado daquilo que a igreja sempre ensinou. Eu não posso ser um ramo que está fora daquela árvore. Eu não posso. Eu preciso estar unido à videira, né, que é a igreja, para eu poder fazer essa interpretação. Senão, eu vou sair por aí fundando igreja. Nós temos que interpretar dentro de toda essa riqueza da tradição que nós recebemos dos santos padres, dos primeiros escritores e teólogos da igreja. Nós precisamos estar em comunhão para fazer uma interpretação válida, correta da Sagrada Escritura. E também atenção à analogia da fé. A analogia da fé significa a unidade entre as verdades de fé que aparecem em toda a Sagrada Escritura, em todo o projeto de salvação, de redenção do Senhor. Tudo aquilo que foi revelado, se você prestar atenção, as verdades de fé estão interconectadas. A gente precisa estar atento a isso, para a gente poder fazer uma boa e válida interpretação da Bíblia. Também nós precisamos conhecer os sentidos da Escritura, os sentidos. A igreja nos diz que nós temos aí três sentidos. Em primeiro lugar, nós temos uma divisão maior, que é entre o sentido literal e o sentido espiritual. O que é o sentido literal da Escritura? Literal é, como a gente fala assim, levar ao pé da letra. Ou seja, é exatamente o que está escrito. Então, por exemplo, Jesus, então, foi levado a ele água e ele transformou aquela água em vinho. Esse é o sentido ao pé da letra. Isso realmente aconteceu. Sentido literal. Mas tem também o sentido espiritual, que se subdivide em 3 categorias. O primeiro é o alegórico. O sentido alegórico é o seguinte: qual é o significado espiritual que aquilo tem? Exemplo, essa transformação da água em vinho. Nós podemos entender que quando nós apresentamos as nossas dificuldades para Jesus, por meio de Maria, ela apresenta a Jesus as nossas dificuldades, ele pode transformar essa dificuldade representada pela água, aquilo que não tem gosto, não tem sabor, transformar em vinho, que simboliza a alegria. Então é o sentido espiritual da Escritura. Nós temos também o sentido moral. Moral é assim, o que eu devo fazer a partir daquilo que eu aprendi? Que comportamento eu devo ter? Pega lá o Sermão da Montanha, todo aquele ensinamento de Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo, perdoa o teu inimigo, não odeie o teu irmão. Ou seja, é um ensinamento que me leva à ação, me leva a mudar o meu comportamento, mudar a minha atitude, mudar a minha vida. Então é o sentido moral. E nós ainda temos o sentido anagógico, que é aquele que nos aponta para o futuro. Exemplo, a igreja que Jesus fundou aqui nesta terra, ela é um sinal da igreja celeste, é um sinal da igreja na eternidade. Tá? Então esse é o sentido anagógico, ok?